Entrando ao vivo. Bom dia a todos. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez na nossa série de webinars que estamos promovendo pelo Grupo Pharma Brasil. Acho que muitos dos senhores que estão nos assistindo hoje já tiveram oportunidade também de assistir a alguns outros eventos que fizemos. Então, hoje é mais um deles. Eu sou o Walker Laman, diretor executivo da Eurofarma, também membro do Grupo Pharma Brasil. Fico muito feliz em estar aqui nesse debate entusiasmante que vamos ter hoje, porque vamos falar exatamente do complexo industrial da saúde no Brasil e as farmacêuticas nacionais. E para isso temos dois convidados que, sem dúvida, se envolveram nesses temas com bastante profundidade e que vão poder compartilhar conosco as suas experiências. São eles o Dr. Ogari Pacheco, fundador do Laboratório Cristália, e o Dr. Carlos Gadelha, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, a quem agradecemos muito a gentileza de estarem aqui conosco, agradecemos muito o tempo e a disponibilidade de discutir um tema que é tão importante para a sociedade brasileira. Nós vamos, como nós vamos fazer, né, com esse webinar? Esse webinar tem cerca aí de 1 hora de duração. Todos que estão nos assistindo poderão fazer suas perguntas. Vocês podem fazer as perguntas para o Dr. Pacheco, podem fazer perguntas para o Dr. Gadelha, pelo meio do nosso chat, podem digitar ali suas perguntas que nós vamos receber aqui e, logicamente, vamos, por vezes, agrupar as perguntas ou não e vamos transmitir a eles. Uma informação também importante: a gravação desse webinar ficará disponível no YouTube do Grupo Pharma Brasil após o final desse evento que temos hoje. Esse webinar, como eu disse, promovido pelo Grupo Pharma Brasil, faz parte de das comemorações de 10 anos do Grupo Pharma Brasil. Para quem não conhece muito bem ainda, o Grupo Pharma Brasil é uma entidade que congrega as maiores empresas farmacêuticas de capital nacional instaladas no Brasil e que tem uma vocação para pesquisa, tem investimento forte em pesquisa, e esse grupo de empresas formou o Grupo Pharma Brasil e exatamente trabalhamos para possibilitar aí um melhor ambiente para o desenvolvimento da inovação, para o desenvolvimento da pesquisa, para fornecimento e a produção de medicamentos para a sociedade brasileira. Esse webinar de hoje, o Complexo Industrial da Saúde no Brasil e as farmacêuticas nacionais, ele traz um tema muito interessante para nós, porque entendemos que o desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde depende de investimentos e políticas contínuas. E quando falamos de Complexo Industrial de Saúde, estamos falando não só de indústria farmacêutica, também indústria farmacêutica, mas também indústria de insumos farmacêuticos, indústria de meios diagnósticos, de equipamentos, de vacinas, de medicamentos biológicos, né? Ou seja, o complexo industrial da saúde realmente provê a sociedade com as necessidades no campo da saúde. É bem verdade que ainda temos uma dependência bastante grande de importações na área de todos esses produtos para a saúde, medicamentos, equipamentos. Temos uma dependência importante de importações. E também precisamos, e temos conseguido às vezes, fazer transferências de tecnologia para o nosso país, justamente para minorar essa dependência que temos. Tenho certeza que os senhores sabem, hoje nós temos um déficit bastante significativo em termos de importações e exportações na área de saúde. Isso aumentou durante um período, inclusive no período em que nós começamos a fazer muita aquisição de medicamentos biológicos, esse déficit até aumentou um pouco, mas há várias iniciativas que estão sendo feitas para poder reduzir esse déficit e também para melhorar essa situação. E essas iniciativas vêm por fazer inovação no Brasil. As empresas farmacêuticas brasileiras estão fazendo inovação no Brasil, vem também por trazer tecnologias novas e vem por alguns mecanismos de Estado, como, por exemplo, as PDPs, né, que muitos dos senhores
conhecem e que vamos tratar um pouquinho hoje, e também, talvez, encomendas tecnológicas. Então, nesse contexto do desenvolvimento do complexo industrial da saúde, é que nós trouxemos os nossos convidados aqui para podermos debater um pouco esses temas. Eu percebi aqui que o doutor Pacheco, que está conosco aqui fazendo, ele parece que caiu, está voltando. Se ele já estiver conosco aqui, eu acho que está. Eu vou fazer uma pequena apresentação do doutor Pacheco, enquanto ele está chegando. Parece que ele está conectando de volta aí. Se não, a gente começa com o doutor Gadelha. Vou dar 30 segundos aqui. Muito bem, acho que eu vou começar, então, a apresentar o doutor Gadelha. Então, doutor Gadelha, vamos fazer uma pequena inversão para que o doutor Pacheco consiga se conectar. E aí a gente, não tem problema algum, a gente vai conseguir estabelecer. Doutor Pacheco voltou? Não. Voltou. Doutor Pacheco voltou. Então, agora voltamos à nossa ordem inicial. Doutor Pacheco, o senhor só teve um probleminha de conexão, mas já estamos todos juntos novamente. Então, nós vamos começar com o doutor Pacheco, uma primeira pergunta, só para apresentar rapidamente. O doutor Pacheco é médico formado pela USP, com residência médica no Hospital das Clínicas. Imagino que nesse período, um pouco depois disso, foi quando o doutor Pacheco teve ideia, juntamente com outros 3 colegas, de produzir medicamentos, e foi quando, logo depois, o laboratório Cristália foi fundado. O laboratório Cristália é um dos grandes fornecedores de medicamentos para o governo brasileiro, teve uma atuação muito importante nesse momento de pandemia, produzindo medicamentos anestésicos, medicamentos do chamado kit COVID. Cristália também teve uma importância muito grande no setor farmacêutico brasileiro, quando desenvolveu, no ano 2005, 2007, algo assim, o medicamento Eleva, que foi talvez a primeira molécula 100% sintetizada no Brasil, uma nova molécula sintetizada no Brasil, nesse caso, para disfunção erétil. Ou seja, uma empresa que tem muitas patentes, muitos pesquisadores, e está aí prestes a completar os seus 50 anos de idade. O Cristália, cujo fundador é o Dr. Pacheco e que está aqui conosco hoje. E aí, Dr. Pacheco, nós falamos um pouco do Complexo Industrial da Saúde, dos mecanismos para desenvolver esse complexo, e aí gostaria de perguntar para o senhor, o Cristália, que esteve trabalhando em várias parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs, teve várias desenvolvidas. O senhor, sem dúvida, como observador desse projeto, desse programa de PDPs, o senhor viu isso acontecer durante esse período. Eu pediria para o senhor pode nos dar um pouco da sua visão sobre o programa do desenvolvimento produtivo, sobre as PDPs e também sobre, talvez, como aprimorar, o que poderia ter sido feito, como podemos melhorar esse programa e a importância dele para o nosso país? Doutor Pacheco, por favor. Obrigado. Walker, está me ouvindo? Está ouvindo? Tudo bem? Ok. Veja bem, eu me sinto muito à vontade para falar sobre PDPs, porque eu sou represento o laboratório que responde em primeiro lugar. Estou presente quando o programa foi instituído. Mas vamos fazer uma análise bem simples do que objetivava o programa. O que a gente esperava que o Brasil tivesse. Uma vasta gama de medicamentos de qualidade, a um preço que fosse acessível ao SUS e desse, portanto, uma cobertura na área terapêutica o mais ampla possível. E mais do que isso, que fosse complementado com um acervo de conhecimento aumentado, ou seja, que nós pudéssemos ingressar no clube
daqueles países que produzem IFAs, para que a gente não ficasse na dependência que existiu durante um tempo enorme, aliás, existe até hoje, do fornecimento externo, do fornecimento de IFAs externos. Sem IFA não se faz medicamento. Muito bom. Então, eu acho que a sacada do Gadelha foi excelente. Promover um programa que proporcionasse aos laboratórios públicos que já estavam montados a oportunidade de absorver tecnologia a partir dos laboratórios privados e passassem a produzir uma gama tão ampla quanto possível de medicamentos para a população brasileira, basicamente para o SUS. Essa é a lógica do programa. Foi isso, no meu entendimento, o Gadelha depois confirma ou não, mas, para mim, é a lógica que motivou a criação do programa. Muito bem. Eu estava dizendo que me sinto à vontade porque nós chegamos a celebrar 30 e tantos contratos de PDPs. O próprio governo cancelou 15 desses contratos, que mostram uma primeira falha. Por quê? Porque celebrou alguns contratos que ele mesmo verificou que não precisava. Por exemplo, cápsula de gelatina mole de ritonavir e comprimidos de ritonavir. Aí cancelou uma delas. Bom, conclusão da história. Feita a depuração, sobraram 20 e poucos contratos. Destes 20 e poucos contratos, nós já entregamos para o LAFEP 3 são as primeiras PDPs conclusas, ou seja, são PDPs em que o próprio laboratório público está produzindo e entregando o medicamento. Mas esse sucesso ele contém também uma certa incoerência. Por quê? Porque eis que, depois de conclusa a PDP, depois do laboratório público ter absorvido a tecnologia, está produzindo e entregando, o governo decide fazer pregões dos mesmos produtos. Eu acho que aí, de certa maneira, isso revela uma certa incoerência de um lado e enfraquece a posição do laboratório oficial. Mas, mais do que isso, eu entrego até dezembro, ou seja, daqui 2 meses, mais 5 novos produtos, devidamente conclusos em todos os aspectos, que vão desde o conhecimento teórico sobre como fazer até a execução prática dos mesmos. Só para vocês terem uma ideia, nós chegamos a alocar nos laboratórios ou nas regiões dos laboratórios públicos farmacêuticos nossos, dando assistência técnica ao corpo técnico do laboratório público. Isso não está escrito em lugar nenhum, é da minha cabeça e tem funcionado muito bem. E nos damos muito bem, não há nenhum problema de vaidade, não há nenhum problema de reclamação do corpo técnico do laboratório público. Isso tem funcionado bem. Mas qual um problema que eu apontaria que impediu que fosse maior ainda o nosso sucesso? É que, às vezes, eu comparo a transferência de tecnologia a uma transfusão de sangue. Tem que ter um doador e tem que ter um receptor. Os dois têm que ser compatíveis. Se não tiver um ou não tiver outro, não sai nada. Muito bom. Muitas vezes, alguns laboratórios oficiais se candidataram a produtos que exigiam determinados equipamentos que eles não tinham. Então, a tecnologia nós a dominamos, levamos o pessoal do laboratório oficial para o Cristália e ensinamos no Cristália como se fazia,
só que não pôde passar ainda a tecnologia para o oficial, porque eles não tinham como executar as tarefas, uma vez que não tinham equipamento para isso. Estou apontando virtudes e estou apontando algumas falhas e o porquê das falhas. De qualquer maneira, eu diria que o projeto foi exitoso e, se me for dado tempo mais para frente, eu posso dizer o que eu acho como é que pode melhorar, como é que poderia atingir mais amplamente esse objetivo. Obrigado, doutor Pacheco. Não tem problema, a gente vai voltar, então, no tema. Já deixei anotado aqui, a primeira pergunta é minha, então, para já retomar esse tema com o senhor. Fantástico, muito bom. Você quer que eu responda agora ou eu respondo? Se quiser, depois... Como o senhor quiser, doutor Pacheco. Bom, então eu vou complementar só o que eu acho por favor. Ser feito para que o programa fosse mais exitoso do que já é. Veja bem, gostemos ou não, queiramos ou não, nós somos um país capitalista. Eu não quero discutir ideologia aqui, mas é uma verdade, uma realidade. Nós não somos uma economia dirigida como a China. Então, se o país é capitalista, quem é que deve investir? O investidor, o empreendedor. É o empreendedor que, no meu entendimento, tem que tomar a iniciativa de empreender. E vou mais longe. Vamos supor você, Walker, que resolvesse montar um negócio qualquer. Qualquer coisa. Pega suas economias, monta, e o resultado foi bom, deu certo. Quem vai ganhar? Você. Então, não teria por que você pedir dinheiro para o governo ajudar você a fazer isso, no seu empreendimento. Empreender significa correr risco. O empreendedor brasileiro devia aprender que tem que correr risco. Eu acho que depois de ter contribuído para o desenvolvimento de uma série de coisas, talvez ele possa ser até protegido. Protegido como? Um dinheiro a fundo perdido? Não. Em preferências nas compras governamentais. Por quê? Se ele desenvolveu um IVA nacional, se ele ajudou o país a ter um maior acervo de conhecimento nessa área, nada mais justo que se dê preferência, não total. Isso está previsto na Constituição, tem um limite. Eu, inclusive, sou meio aprendido de feiticeiro nesse momento. Eu tenho um subgabinete lá com o Eduardo Gomes, no Senado, e eu tenho opinado a respeito de uma série de projetos. Inclusive, um deles, que já passou por 3, foi aprovado em 3 comissões, dando preferência para quem produz no país o IFA ter pleito de registro de produto analisado prioritariamente. Não é benesse, isso é o reconhecimento de quem se dispõe a fazer o que o Brasil precisa. Para nós sairmos dessa dependência, temos que produzir IFA. E, para mim, IFA e inovação são os nomes do jogo. Se isto fosse, ou vier a ser feito, se eu tiver oportunidade, eu vou batalhar para que isso emplaque, eu tenho certeza que aumentarão e muito nossas chances de passarmos a produzir. Só para você ter uma ideia, eu vou só emendar e dizer, nós hoje, eu fiquei sabendo, eu sou surpreso, eu não sabia até há uns meses atrás, nós somos os maiores produtores de IFAs da América Latina. Como é que eu sei disso? Pelo o seguinte, a pandemia escancarou a nossa dependência. Muito bom. O kit de intubação, que eles chamam de kit Covid, é composto de 30 moléculas diferentes, 30 produtos diferentes, dos quais nós fazemos 24. Muito bom. Portanto, quando estourou a pandemia,
corri o mundo para ver se eu complementava o que faltava, inclusive na América Latina. Eu verifiquei que a produção de IFAs na América Latina é pífia. Isso eu consegui junto, assim como tem a BIQIF, a BIFINA no Brasil, existem as diferentes associações nos outros países. Somando tudo, é quase nada, é muito pouco. Tanto é que isso me levou a uma decisão de partir para algumas filiais da América Latina para dar escoamento ao excesso de produção que eu tenho hoje. Sim. Nós produzimos uma certa quantidade de produtos para intubação que atendia a anestesia brasileira. 4,5 milhões de kits por mês. A pandemia me levou a produzir 19 milhões. Então, o que eu faço com isso? Eu tenho que exportar. Mas eu só vou poder fazer isso porque a base começou com as PDPs. A base começou com a criação da farmoquímica para poder não ser tão dependente assim. Em linhas gerais, para iniciar, seria isso. Muito obrigado, doutor Pacheco. É realmente um privilégio a gente ouvir o senhor que fez tudo isso, construiu, dando esse exemplo para a gente, e também como empreendedor que o senhor é, né? E muito obrigado. A gente vai voltar daqui a pouco, e agora eu vou conversar um pouquinho com o doutor Carlos Gadelha. Doutor Carlos Gadelha, doutor em economia, notadamente na área de desenvolvimento econômico, tem uma viés acadêmica importante, publicou 37 trabalhos científicos, em grande parte explorando o complexo industrial da saúde, foi também secretário do Ministério da Saúde, também secretário do Ministério da Integração Nacional, e foi, basicamente, um dos idealizadores das parcerias para o desenvolvimento produtivo, das PDPs, né? Hoje, o Gadelha coordena os Centros de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Doutor Gadelha, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza. Vamos emendar essa conversa que estávamos tendo com o doutor Pacheco, né? Como um dos idealizadores das PDPs, como o senhor ouve aí tudo isso que o doutor Pacheco disse, como você pode avaliar essa trajetória das PDPs no país e também a continuidade desse projeto nesse contexto tão desafiador que temos. Bem, Walker, eu queria primeiro saudar você, né, o doutor Pacheco. Eu já não sei se vou saudar ele como empresário apenas, mas também hoje como uma pessoa que está no Senado, né? Inclusive nos ajudando aí a pensar as políticas públicas, e também saudar os 10 anos do Grupo Farma Brasil, que congrega as empresas nacionais. Eu acho que é muito importante, né? Eu queria passar aqui para vocês, estou aqui controlando meu tempo, talvez os primórdios um pouco, o que está por trás das parcerias para o desenvolvimento produtivo. Eu até sendo bastante rigoroso, né, eu acho que eu participei, tive a honra de participar num programa de pesquisa que a gente desenvolve na Fiocruz há 20 anos, sobre essa visão do complexo econômico industrial. A gente chama econômico também porque a gente precisa reconstruir a economia nacional. É um espaço... Por exemplo, eu não posso discutir medicamento, vacina, sem discutir a indústria dos serviços, sem discutir o diagnóstico, sem discutir o acesso. O doutor Pacheco era médico, né? Se tornou empresário, ele veio lá da ponta do serviço, né? Então, eu digo, eu não posso discutir automobilística sem discutir o automóvel, só vou discutir as autopeças, né? Não tem como, né? Então, a ideia, né, que vem e que deu origem ao programa talvez mais arrojado e mais vigoroso, vou falar sem medo de errar e sem falsa humildade, mais vigoroso de uma nova política industrial brasileira, muito mais avançada do que foi a política para petróleo, automobilística e para outra, né? E o que está na raiz dessa visão, né? O primeiro encontro, que hoje é tão marcante na pandemia da Covid, entre a saúde e a economia. A gente falava, e acho que teve um encontro também pessoal, né, onde eu e o ex-ministro Temporão, nós compartilhávamos uma pequena sala de 12 metros quadrados na Escola Nacional de Saúde Pública,
e era um sanitarista e um economista do desenvolvimento. Na mesma sala, aquela pequena sala, e trocávamos ideia, abrimos uma disciplina em 2002 chamada Complexo Industrial da Saúde. Olha só, em 2002. Conto isso sem saudosismo, porque tem um significado. O pessoal da área da saúde tinha uma desconfiança muito grande, muitas vezes tinha razões para isso, da área produtiva, industrial, da empresa, etc. E o pessoal da área empresarial, muitas vezes não queria saber discutir ou aprofundar o sistema único de saúde, como viabilizar o acesso. Esse encontro marca, e as PDPs são fruto disso, né? Uma visão de que eu não tenho política de saúde. Olha como isso é tão importante na nossa pandemia, infelizmente, né? Nessa tragédia. Eu não tenho acesso, direito à vida, se eu não tenho base produtiva, industrial e tecnológica. E, por outro lado, eu tenho uma base produtiva, industrial e tecnológica, e as pessoas não terem acesso não faz sentido nenhum. Nenhum. Né? O papel do Estado é fazer a convergência entre os interesses legítimos, particulares, e o interesse comum. Isso está desde dos grandes teóricos do Estado. Então, é muito arrojado, né? Até conversando com o doutor Pacheco, a gente falou, temos que quebrar a barreira entre esses dois mundos. O mundo da saúde depende da indústria, da tecnologia, da capacidade nacional, e hoje se tornou em algum momento feio falar capacidade nacional. Eu vou até brincar, doutor Pacheco, a gente não está querendo imitar países não capitalistas. Vamos imitar os Estados Unidos, vamos imitar a Inglaterra, vamos imitar o Japão, vamos imitar a França, aonde, neste momento, estão colocando de modo muito, muito evidente coisa que a gente colocou antes, de que a base econômica, produtiva e tecnológica ela é essencial para ter um acesso universal à saúde. Por isso que o doutor Pacheco, quando está lá no Senado, ele vai discutir não apenas o interesse da indústria, mas o interesse da população pelos produtos e tecnologias que são essenciais para o país, né? Então, acho que a primeira visão é essa, junta. E as PDPs nada mais é do que você usar o poder de compra do Estado. Onde é que está o poder de compra do Estado? Está no SUS, na área social, para desenvolver produtos, tecnologias e inovações no Brasil, que está na área produtiva industrial pública e com grande presença importante do setor privado. Então, a primeira visão é juntar estes dois mundos. Nós não podemos deixar que esses dois mundos se separem. A pandemia mostrou isso. Só tem acesso à vacina quem tem capacidade tecnológica de produção. A gente perdeu muita vida, porque ainda não temos a capacidade de inovação para chegar tão rápido, mas imagina se não tivéssemos capacidade de produzir vacinas no Brasil. Imagina. E, até dialogando aqui, vocês sabiam que a base tecnológica, não sei se o doutor Pacheco sabe disso, a base tecnológica que a Fiocruz produz vacina para a Covid é a base tecnológica das parcerias para o desenvolvimento produtivo de biofármacos. Se nós não tivéssemos parceria de desenvolvimento produtivo para biofármacos na Fiocruz, nós não produziríamos vacina para a Covid. Olha como... Até porque a tecnologia é mais ampla do que o nome do produto, né? Ela deixa conhecimento já. Um segundo elemento, então, é de que você tem que atuar sistemicamente. Até em homenagem aqui ao Grupo Pharma Brasil, os indicadores de inovação do IBGE, da pesquisa da Pintec, mostram que houve um gasto, um esforço maior de inovação por parte das empresas nacionais, ao contrário de outros segmentos e outras áreas. Quais são aquelas empresas nacionais que teve espaço de inovação? Foram as empresas nacionais que participaram das parcerias de desenvolvimento produtivo, que teve garantia, mas garantia inteligente de mercado, não é reserva eterna de mercado. O doutor Pacheco sabe disso. A gente acho que há um respeito muito grande, posso até dizer que somos amigos, mas era dura a discussão, não era fácil. Mas era o seguinte, depois de discutido, aí era promessa, né? Garantir mercado e traz a tecnologia para o Brasil num preço que seja justo para viabilizar o acesso. Então, havia o seguinte, olha, aquelas empresas que investiram em tecnologia foram aquelas empresas que produziram produtos para o SUS, produziram produtos para a AIDS,
produziram produtos para imunossupressores, produziram produtos para biofármacos, para diversas doenças, como câncer e doenças autoimunes, entre outras. Então, é o seguinte, o sistema caminha integrado. Eu não posso investir tecnologia num lado, o MCT. No outro lado, o BNDES financia outra coisa. E, no outro lado, o Ministério da Saúde comprou uma terceira coisa. Isso é coisa de doido. Então, a gente conseguiu e criamos, isso foi muito importante, o ministro temporal teve um papel decisivo nisso, sempre num diálogo muito próximo, né? Eu era, enfim, quase que um assessor informal dele, permanente, né? Era um diálogo que vinha lá da nossa pequena sala na Escola de Saúde Pública, criou o Grupo Interministerial do Complexo, que envolvia 14 órgãos de governo. Então, o BNDES é para o mesmo rumo, o SUS é para o mesmo rumo, o MCT é para o mesmo rumo, a Anvisa é para o mesmo rumo. A Anvisa começou a dar prioridade para aqueles produtos que iam ser produzidos no Brasil, como a gente... Então, a gente começa... Uma terceira ideia que eu queria marcar aqui, ainda nesse tempo inicial, é que as PDPs elas não cindiam, de um lado, a política de produção e, de outro, de tecnologia e inovação. Eu falei, o Brasil só entrou na primeira encomenda tecnológica para a Covid porque tinha tecnologia de produção de biofármaco, a Fiocruz, em parceria com o setor privado. Então, era uma ideia de que, olha, eu tenho que ter musculatura. Eu costumo dizer o seguinte, quem não tem músculo não consegue sustentar a cabeça e ter cérebro. Então, tinha que ter musculatura industrial e produtiva para poder avançar para a inovação. O processo de transferência de tecnologia não é a gente ir na padaria e pegar uma receita de pão. Até isso não dá certo, né? O processo de transferência de tecnologia é um processo de aprendizado e de inovação. A gente só pode avançar para a inovação global se a gente sabe fazer a produção local. E a última característica nessa fala aqui inicial é de que a gente mostrou que é possível uma articulação virtuosa entre o interesse público e o setor produtivo privado. Nós quebramos mais uma barreira. Em vez de um chamar o outro de demônio, vamos fazer uma agenda comum, vamos fazer uma agenda de avanço dos dois lados, né? Isso não significa, fechando aqui, que a gente tem que ter apenas uma agenda conservadora. O que podemos melhorar? À frente da inovação agora mais densa, ela é necessária. Eu acho que a gente tem que parar com esse preconceito, depois que absorveu tecnologia, aí para de comprar da produção nacional, isso é doideira. Mas com parâmetro de preço internacional, com negociação dura, com articulação pesada, não é a reserva de mercado interno. Agora, a gente não poder dizer que na saúde nós não vamos ter o nosso Buy American Act, o Buy Brazilian Act, como o Biden. O Biden, foi o primeiro ato dele, foi relançar isso. O Macron, na França, tudo país capitalista que eu estou falando aqui. O Macron falou, não é razoável. Na Sanofi, na empresa francesa privada, ele anunciou, não é razoável a gente não produzir os produtos elementares que o nosso sistema de saúde precisa. Então, a gente avançar para dizer, olha, quem foi bem-sucedido não vai ser punido, vai ser aplaudido e, ao mesmo tempo, vai ser regulado, porque a gente sabe que temos que ter preços justos e que tragam bem-estar e inovação. Então, acho que esses são alguns dos pilares que foram concluídos. E eu vou dizer, muita coisa pode ser melhorada. A gente só não pode piorar. Mas melhorar a gente pode. São poucas palavras iniciais aqui. Fantástico, doutor Gadelha. Eu queria agradecer ao Walker, por você me ter convidado para uma sinfonia. Eu estou ouvindo música quando o Gadelha fala. Meus ouvidos, isso é música. E mais, exatamente. Né, quando eu falei na produção de fármacos, uma produção omega, biofármacos também. E eu tenho a honra e o prazer de estar transferindo tecnologia, biotecnologia, para farmaguinhos. O hormônio de crescimento foi desenvolvido desde a concepção da molécula, desde a ideia até a produção final. E nós estamos transferindo isso para biomanguinhos. Com muito orgulho e prazer. Muito bom, excelente.
Não, fantástico, doutor Pacheco, doutor Gadelha. Não, eu acho que o tema aqui está exatamente em sincronia, né? Tudo que o doutor Pacheco disse, o doutor Gadelha complementou, trazendo a sua visão e de forma absolutamente homogênea, né? Vou pedir, doutor Pacheco, concluir um pouquinho essa questão, fazer um fechamento para a gente desse tema que envolve PDPs, produção nacional de IFA, capacidade nacional de produção, e aí o papel da importância do investimento no setor farmacêutico e o papel do governo também, doutor Pacheco, por favor. Perdão, eu não sei se eu entendi exatamente a questão. Não, ou seja, doutor Pacheco, era só a intenção o senhor fazer um fechamento nessa questão. Pois não, perfeito. Ok, perfeito. PDPs, de IFAs, de produção nacional, Tudo bem, e também a importância do investimento, o papel do governo também. Uhum. Por favor, pode fazer se o senhor quiser fazer uma conclusão disso aí, por favor. Eu diria, eu só insistiria em que nós deveríamos dar mais responsabilidade para o empresário. O empresário brasileiro, desgraçadamente, isso vem desde o Gerson, com a famosa lei do Gerson, de ter a vantagem em tudo. Meu Deus do céu, você acostumou a buscar benéfico. Pelo amor de Deus, o empresário brasileiro tem que aprender a empreender, arriscar. Ele tem, porque se der certo o empreendimento dele, quem vai lucrar é ele. Então, o risco é dele também. Isso, para mim, eu acho que é fundamental. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Eu disse que IFA e inovação são os nomes do jogo. Do IFA não preciso nem gastar mais tempo para falar, porque sem IFA não se faz remédio, então o resto não preciso nem falar. E a inovação tem que ser entendida como uma inovação verdadeira, genuína. O que eu chamo de genuína, verdadeira? Uma inovação que traga vantagem terapêutica para o paciente e para o médico, ou de preferência para os dois. Então, assim como... e vou dar 2 exemplos. No caso do hormônio de crescimento que nós estamos transferindo para Manguinhos, nós já estamos na segunda etapa, ou seja, nós estamos desenvolvendo uma nova molécula introduzindo uma proteína de fusão na molécula do hormônio de crescimento, de tal maneira que eu vou ter um hormônio de crescimento de longa duração. Ao invés da criança deficiente em hormônio de crescimento ter que ser aplicada todo dia, a tomar uma injeção por semana. Isso está em fase 2 na Índia já. Isso é consequência do desenvolvimento que veio lá de trás. Desenvolvimento traz desenvolvimento, conhecimento gera conhecimento. Quando nós induzimos o clostridium histolítico que fabrica a colagenase para nós, molécula antiga, tem mais de 20 anos, e que sempre foi desenvolvido em meios de cultura com proteínas animais, clostridium come carne, come colágeno, mas ao surgir os primeiros casos de mal na vaca louca na Europa, nós pensamos, meu Deus do céu, temos que dar um jeito de evitar que isso aconteça aqui. Então, nós induzimos o clostridium histolítico, que na natureza ele come carne, a ser vegano. Passou a se alimentar de meio de cultura feita com proteínas vegetais. A nossa colagenase é virtualmente isenta de risco de mal na vaca louca. Isso é mais do que inovação. Isso é uma inovação com evidente ganho terapêutico para o médico, para o paciente. Por isso é que eu me bato e vou continuar falando enquanto tiver força.
inovação tem que ter ganho terapêutico. Por enquanto. Eu até queria pegar esse gancho aqui, né? A partir dessa visão de política pública, né? Não é acadêmica, isso foram mais de 100 parcerias. Os laboratórios públicos brasileiros estariam todos mortos. Não haveria Fiocruz, não haveria Biomanguinhos, não haveria Butantan. Nós resgatamos a farmoquímica que estava na UTI sem respirador. Na UTI sem respirador. Né? Então, isso não é teoria. É teoria para mudar a realidade, para a gente fazer. Né? E aí eu acho que eu queria aprofundar isso. Eu acho que eu concordo completamente. Por isso que eu digo, Walker, que não é uma política como era do conteúdo local para o petróleo. Tem que pintar o casco no Brasil, etc. Era o seguinte, onde é que está o ouro tecnológico? Eu nunca perguntei qual era o valor internalizado. Eu perguntava, onde é que está o IFA? no equipamento, onde é que está o componente tecnológico crítico do ventilador? Ou a gente vai empacotar ventilador e dizer que produz? Onde é que está, na época de vacina, não se falava IFA, era book. Onde é que está o book da vacina? Você sabe que o IFA é agora. Eu já falava, a gente falava há um tempão, eu e Temporão, que as vacinas eram um segmento da farmacêutica, mas ninguém aceitava, chamava de book. Só agora com a Covid que vira, olha, até o nome, né, vai nessa coisa. Né? Então, eu acho que esse desafio de ser inovador é absoluta. Isto era uma política moderna industrial. Era a política onde você tem que ter tecnologia e aí eu digo, concordo com o Pacheco, não pode deixar um ambiente frouxo de reservar mercado sem contrapartida de inovação, de investimento em tecnologia. O doutor Pacheco sabe disso. Chegava uma empresa multinacional para conversar comigo e dizer, eu só não vou trazer o núcleo tecnológico. Vou fazer 500 milhões de investimento. E pegava um Estado frágil. Eu falei, não interessa. Porque faz 500 milhões de investimento, tem incentivos, depois faz que nem a Ford, vai embora. Ganha, embala produto e vai embora. Eu falei, tem que trazer o núcleo tecnológico, porque treina pessoas, deixa o rastro, deixa um rastro que não é um rastro, deixa o ouro, né, aqui. E aí eu concordo, acho que toda política de preço, política de regulação, o critério de política pública é ter que ter tecnologia e inovação. E inovação dentro do nosso contexto, não é inovação global, mundial, não. Fazer biofármaco, que a gente não fazia antes, que tem no exterior, mas nós não sabemos fazer, é inovação. Fazer o IFA, que nós não sabíamos fazer e estamos avançando para fazer, é inovação. E, ao mesmo tempo, sempre colocar o desafio novo. Eu até ia dizer aqui, se tiver um tempinho no final do nosso novo livro, o desafio novo é da 4ª revolução tecnológica. Já não é mais fazer, como é que a gente entra agora no Big Data, na inteligência artificial, na biotecnologia avançada, na genômica avançada. Então, cabe ao Estado e a uma nova política sempre provocar e tensionar, mas não tensionar para matar, é tensionar para fazer o que tem risco. O que não tem risco não precisa de Estado. Não é assim, isso a gente... E o segundo critério, que aí eu venho da Fiocruz, eu tenho que sempre, é o critério da necessidade social. Como o doutor Pacheco falou aqui, ganho terapêutico, senão não é inovação. Aí também vai, olha, mudei a cor do remédio, aí eu acho que não justifica a gente, né? Tem que ter ganho terapêutico. E, ao mesmo tempo, tem que ser útil e utilizado e aprovado para o Sistema Único de Saúde. Isto não é uma visão anti-globalização. Walker, você vem da Eurofarma, então posso falar. Vocês se internacionalizaram, a Cristália se internacionalizou, mas isso está lá no manual do Michael Porter, de 20 anos atrás, estratégia. O mercado interno é a base para se lançar no mercado mundial. É a base para se lançar no mercado mundial. E nós temos o SUS. Eu vi o primeiro-ministro inglês conservador falando o National Health System é o maior ouro que a Inglaterra tem para fazer inovação. E nós temos o nosso SUS. Então, é aonde o poder de compra do Estado se encontra, que ele vem do SUS, e se encontra como um poderoso estímulo, o mais poderoso. Vocês são empresários, se eu estiver errado, me corrijam, mas a garantia do mercado, ter mercado, é
a premissa para você ser inovador. O financiamento é importante, regulação é essencial, mas se não tiver mercado, eu não vou assumir o risco tecnológico. Aí eu vou aplicar no mercado financeiro e não vou fazer tecnologia e inovação. Adélia, eu vou me permitir fazer uma sugestão bomba. Não importa que me crucifiquem. Estou até com medo aqui. Não. Você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar. É o seguinte, veja bem. Quando o governo se dispõe a abrir N PDPs, desperta o interesse de um monte de gente. Até aí, legítimo, normal. Só que deveria haver uma coerência entre a candidatura e a capacitação. Aonde eu quero chegar? Para impedir que determinados pleitos atrasem o programa, ou seja, eu me candidato a fazer uma coisa. Eu sei que eu não vou fazer, que dificilmente eu farei. Eu estou atrapalhando. Como é que eu faria? Eu exigiria que, junto com a candidatura a uma nova PDP, o pleiteante depositasse uma caução proporcional ao faturamento que vai ter essa PDP. Nessa altura, coitada da minha mãe, mas tudo bem. Eu sei que você é alvo de muitos elogios, mas tem que ter uma responsabilização, senão, vamos supor, o indivíduo fica lá 3, 4, 5 anos, não chega a lugar nenhum, e já sabia que não ia chegar, está atrasando o país, está prejudicando quem? Está prejudicando a população que está sem remédio, quando um outro poderia fazer. Então, essa é uma sugestão que eu faço, correndo todos os riscos inerentes a quem tem coragem de falar determinadas coisas. Doutor Pacheco, eu gostei aqui da sugestão, até porque eu acho o seguinte: quem teve mercado e não trouxe tecnologia tem que devolver tudo que ganhou. Porque a gente... Eu até peço aqui uma certa desculpa aos meus colegas empresários, agora que não estou. Às vezes era muito dura a conversa, mas tinha que ser duro para a gente não perder a credibilidade. Eu digo, neste caso, eu vou dizer, quem é parceiro e quem acredita no outro tem que ser sincero, como o doutor Pacheco está sendo aqui com a gente, né? Então, eu acho que a gente não pode usar isto, é uma coisa do aperfeiçoamento na política pública. Por isso que eu digo, o compromisso não é o conteúdo financeiro internalizado. Isso pode ser importante, mas é uma outra dimensão. Mas eu vou dizer, ter a PDP cria uma obrigação de trazer a tecnologia. Senão, não pode. Senão, não pode ter um faturamento. E aí eu acho que o mecanismo de caução, de responsabilização... Agora, havia, deixa eu dizer até como gestor, havia eu, particularmente na minha época, foi que a gente formalizou o programa, mas havia uma visão dos órgãos de controle, uma visão... Eu até vou dizer, gente, gestor corrupto, vamos prender. Mas deixa o gestor inovador inovar. Vamos apoiar o empreendedorismo público também. O doutor Pacheco sabe, gestor medroso, que não pega na caneta, se a presidente da Fiocruz, a primeira mulher presidente da Fiocruz, não tivesse, olha só, doutor Pacheco, comprou 100 milhões de doses de uma vacina que não existia, acoplado a um acordo de transferência de tecnologia. Quando foi assinado, falaram para ela, a caneta é só da senhora. Ela assinou. Se não tivesse assinado, a Fiocruz está chegando a 100 milhões de doses. Era menos 100 milhões de doses no Brasil. Menos 100 milhões de doses no Brasil. Então, esse gestor empreendedor, comprometido, honesto, e aí havia muito... É quase como assim, na hora que você fazia uma PDP, o preço que era o menor do mercado, vinha um oportunista e jogava o preço para baixo para criminalizar a PDP. Então, a gente tem que criar um ambiente institucional de segurança para que os inovadores privados e públicos sejam protegidos.
nunca leniente ou nunca condescendente com a corrupção, mas separar o joio. Não é isso? Então, e aí o programa nisso, eu queria dizer até, mostrou que é possível fazer. Eu acho que isso também é um aprendizado, doutor Pacheco, acho que, e o Walker também, né? A Eurofarma entrou, né, no programa de modo muito interessante, e, aliás, o Grupo Farma Brasil, eu acho que quase, né, acho que entrou muitas empresas entraram. A gente mostrou que é possível o diálogo público e privado republicano, é possível fazer tecnologia no Brasil, e o Brasil tem chance. Tem um maior sistema público do mundo, tem ainda, né, empresas inovadoras, como as duas que eu estou conversando aqui, né, a Cristal e a Eurofarma, tem instituições públicas capazes, sérias, e que têm investimentos centenários, como é o caso da Fiocruz e do Butantan, para dar o exemplo das duas, e a gente precisa transformar as outras para que possam cada vez ser mais instituições de tecnologia. Então, é como se assim, a gente tem as peças do quebra-cabeça. E a gente já teve... E a gente precisa reconstruir este quebra-cabeça, inclusive para que a gente entre nos desafios da quarta revolução tecnológica. A gente corre o risco, que nem aquela fábula do livro da Alice, a gente não tem só que correr na mesma velocidade. A gente já está atrasado. A gente tem que correr mais rápido. E a gente está num mundo de grande transformação, né? Mas é possível fazer, gente. Já foi feito. Hoje temos vacinas, testes, medicamentos, como foi dado o exemplo aqui dos anestésicos. É um sistema. Você não pode entubar a pessoa, ter ventilador e não ter anestésico. Não pode, né? É um sistema produtivo. Então, dá para fazer. Dá para fazer. Uma coisa interessante também, Gadelha, é o seguinte: o subproduto dos IFAs, você não sabia nada. Você tem que aprender a síntese e muito para chegar em vários IFAs. Mas esse aprendizado pode te levar a desenvolver coisas inéditas, como foi o específico do Lodenafil que o Walker mencionou, como foi o caso do hormônio de crescimento de segunda geração, e vem aí outras coisas, que eu não vou falar agora, senão eu estrago a avant-première. Fantástico. Olha, realmente eu acho que os dois nos brindaram aqui, a quem estava ouvindo, com realmente uma troca de ideias, não só inspiradíssima, mas também muito dinâmica, né? Porque acho que foi muito mais do que um webinar, foi uma conversa de talvez as duas pessoas que mais tenham vivido esse tema de PDPs no Brasil. Talvez sejam vocês dois, realmente, quem mais tenham vivido nesse tema. Como nós temos 5 minutos para concluir, só para não dizer que eu não vou fazer uma pergunta da audiência, e aí eu vou pedir uma resposta de 1 minuto, porque para a gente poder concluir. O Fernando J. está perguntando para a gente, quando um laboratório público que não tem a plataforma tecnológica para absorver a PDP, e aí? Não sei se o doutor Pacheco, o doutor Gadelha, acho que ambos, 1 minuto para cada um. Duas são as possibilidades. Ou eles não têm a plataforma de conhecimento, e isso aí é o mais fácil, porque eu sou capaz de levar a escola até o aluno, ou seja, levar a gente, ou trazer o aluno até a escola aprendendo com a gente, ou a gente vai lá ensinar. Até aí tudo bem. O duro é quando eles não têm, não tem equipamento. Por exemplo, há um caso concreto, eu não vou citar para não particularizar. Você desenvolve um produto que precisa de um determinado equipamento, sem ele não se faz. Nós sabemos fazer. Eu cheguei a emprestar para os laboratórios públicos um laboratório um equipamento de bancada para ele fazer um pouco lá. Mas agora não dá, bancada não dá. Tem como? E daí? Não tem. Como é que faz? Isso deveria ter uma forma de gestão dos recursos advindos da PDP, aqueles 10% que ficam para o laboratório público,
para que fossem destinados a equipar o laboratório para que, transferida a tecnologia teórica, ele possa fazer. Essa é a minha ideia. Perfeito. Doutor Gadelha? Walker, eu vou pegar aqui até o espírito, né, assim, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, como eu vou dizer, hoje tem as encomendas tecnológicas, mas é a mesma coisa. Na verdade, assim, você está fazendo garantias futuras de mercado para os processos que vão ser bem-sucedidos, né? Então, é uma forma de encomenda. Ele faz parte, um pega a transferência de tecnologia e outros produtos mais inovadores em termos globais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode deixar que haja, e em algum momento houve esse risco, no período recente, que haja um mercado de PDP que seja vazio. Quem é que vai pegar... Não, a PDP tem que ser o seguinte, ou tem que ter capacidade tecnológica, não pode dizer, quem é que quer fazer isso? Não, não é assim. Ou tem que ter um programa de investimento viável. Também não é aqui, doutor Pacheco, muitas vezes até as empresas privadas falam, não, vocês estão avançando em PDP e o investimento não está feito. Mas falei, gente, se a PDP viabilizar o investimento, tem resultado mais importante do que isso? Eu não tinha, agora eu tenho? Né? Então, eu digo, eu acho que a gente tem que, crescentemente, a PDP não pode ser negociada sem ter uma base tecnológica e de conhecimento associada a ela. Isso não pode ser descolado, porque aí a gente pode dar margem a um desvio do programa. Tá? E acho que a gente tem uma história e resultados. Só para dar um exemplo da Fiocruz, 70% das PDPs que a Fiocruz firmou foram bem-sucedidas. Gente, parceria de desenvolvimento tecnológico não é salsicha, não é laranja. E mesmo salsicha e laranja é difícil. Você conseguir absorver uma tecnologia de biofármaco, de vacina e ser bem-sucedido é uma taxa de sucesso elevadíssima. Né? E erro, eu vou terminar mais filosófico, né? O historiador Harari fala, saber lidar com erro e incerteza é o grande desafio contemporâneo e do mundo da inovação. Então, erro, incerteza, risco. Por exemplo, a base tecnológica Fiocruz para a Covid, o biofármaco mudou o protocolo clínico e ele não teve mais uso. Aí falaram, errou. Foi naquele erro que a gente fez a vacina para a Covid. Foi naquele erro. Mas foi um erro republicano. Foi um erro de quem queria fazer certo. Né? Então, é um pouco isso. E não sei se já é a hora aqui, eu queria dizer do prazer em estar aqui com o Walker e com o Pacheco, compartilhando esse momento aí tão importante aí para o nosso diálogo e para o nosso aprendizado mútuo. Né? Não, fantástico. Realmente, olha, um privilégio, não só para mim, estar aqui entre vocês dois, mas também para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui nesse webinar, realmente poder ter os dois, talvez, que mais entendem desse tema, conversando. Vou fazer até uma comparação aqui, viu, doutor Pacheco, que eu gosto muito de música antiga, é como se eu estivesse ouvindo o Tom Jobim cantando junto com o Frank Sinatra. Ou seja, é fantástico dentro do nosso setor o encontro de vocês dois aqui. E eu conheço esse disco, é maravilhoso. É verdade. Doutor Pacheco, sua despedida final para todos que estão nos assistindo, por favor. Me sinto honrado de poder participar do programa. Estou feliz por ter podido trocar ideias com o Gadelha, que eu admiro, não é de hoje, ele sabe disso. Não é papo de programa, ele sabe disso. Então, eu me despeço agradecendo a oportunidade. Muito obrigado. Doutor Gadelha. Eu queria muito agradecer a oportunidade. Eu vi aqui a trajetória da Cristália e a gente mostrou que é possível fazer e sem medo de avançar para os novos desafios do futuro. O bom desempenho do resultado não significa apenas a gente voltar ao que foi feito, mas a gente poder avançar também em diálogos como esse, né, que o Walker mediou de modo tão bom, né, tão tranquilo, e que o Grupo Pharma Brasil realizou, ajudam muito a gente a atuar. Estou à disposição do Dr. Pacheco, do Walker, do Grupo Pharma Brasil, para a gente dar continuidade
nessa agenda. Muito obrigado. Então, agradecendo a ambos os debatedores, Dr. Ogarim Pacheco, fundador do Laboratório Cristália, Dr. Carlos Gadelha, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que tivemos aqui essa oportunidade única de ouvir tanto o ensinamento, tantas reflexões importantes para o nosso setor e também importantes para a sociedade brasileira. Nós nos despedimos, terminando esse webinar do Grupo Pharma Brasil e agradecendo principalmente a audiência de todos que aqui estão e em breve teremos mais outro webinar para que todos estão convidados. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigado.